Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Nilson Cruz, da Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. Eu peço mais uma vez licença para entrar no teu lar, para a gente conversar um pouco sobre algo maravilhoso que é a Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra que é conhecida, e que encontra-se aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E eu quero ler um pouco aqui para você. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meus queridos, esta passagem é uma das pérolas que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós observamos que Jesus estava, depois de ter ministrado para uma grande multidão, ele dá uma ordem aos seus discípulos, para que os discípulos passassem adiante dele para o outro lado da margem do lago de Genezaré, o Mar da Galileia, conhecido como Mar da Galileia. E nós observamos que os discípulos prontamente obedecem ao mestre. Mas os discípulos não sabiam o que eles iam encontrar lá na frente. E a Bíblia aqui relata que o vento, quando eles chegam lá, depois de algum tempo, o barco já estava longe e já estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É isso mesmo. Jesus tinha enviado os discípulos para um lugar onde o barco deles seria açoitado pelas ondas e o vento era contrário. É isso mesmo. Nem sempre o lugar que Deus manda a gente ir, nem sempre os caminhos que Deus manda nós trilharmos, são caminhos simples, são caminhos tranquilos, né? Mas certamente serão caminhos de bênção. Aqui a Bíblia diz que o vento era contrário, e às vezes é isso que Deus quer que façamos. Deus quer que a gente siga caminhos onde o vento é contrário, onde há a dificuldade, onde há as dificuldades, onde há os problemas. E você pode estar se perguntando: mas por que Jesus faz isso? Porque Ele quer manifestar a sua glória na tua vida. Porque Ele quer se revelar para você. Ele quer mostrar para você que Ele é Deus não apenas quando a situação está boa, que Ele é Deus não apenas nos dias de bonança, mas que Ele é poderoso também para ser Deus e para te livrar nos dias da adversidade, nos dias de tribulação, no dia mau, quando você não encontra mais lugar e nem porta para resolver os seus problemas, aí Jesus aparece, aí Jesus se manifesta. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que nem sempre os caminhos que Deus ordena que trilhemos serão caminhos de paz. Nem sempre os caminhos que Deus ordena que a gente siga serão caminhos de bonança. Não, meu amado. Nós encontraremos lutas, sim. Nós encontraremos problemas, sim.
Eu me lembro que quando Davi ele estava na caverna de Adulão, Deus envia o profeta. E o profeta diz assim: Davi, Deus manda você ir para as campinas do Jordão. E ele usa a seguinte frase: Davi, sai deste lugar seguro. Ou seja, Davi estava lá seguro na caverna de Adulão. Mas por que Deus ordena isso? Por que ir para as campinas? Porque para alguém que queria ser rei, era preciso estar no campo de batalha. Se você quer ser vencedor, você tem que estar no campo de batalha. Deus não dá vitória a ninguém que foge das lutas. Deus não dá vitória a ninguém que não quer enfrentar ventos contrários. Deus não manifesta a glória dele na vida de ninguém que é medroso, que é covarde e que não quer encontrar e nem enfrentar os ventos contrários. E os discípulos obedeceram ao mestre. E o mais interessante é que quando eles estavam lá, açoitados, né, sendo açoitado, o seu barco açoitado pelas ondas, pelo vento, a Bíblia nos relata que Jesus ele aparece. E os discípulos têm medo, porque os discípulos pensam que é um fantasma. Nem sempre, meu amado, as manifestações de Deus na nossa vida, nem sempre Deus vai chegar na nossa vida como a gente pensa. Nem sempre Deus vai chegar na nossa vida como as coisas, nós imaginamos ou imaginemos. Mas às vezes Deus ele virá como, aleluia, da forma mais esquisita, vamos dizer assim, menos aguardada, vamos dizer assim, mas ele vem para te dar vitória. E a Bíblia diz que quando eles percebem, quando Jesus acalma eles e se identifica como o mestre, Pedro, um dos discípulos, faz, aleluia, um pedido especial. Um pedido desafiador. Ele diz: mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ora, Jesus estava caminhando sobre as águas do mar da Galileia. E a Bíblia diz que Pedro ele pede que Jesus ordenasse a ele para que ele também tivesse essa experiência maravilhosa. Muitos que conhecem essa passagem criticam Pedro, diz que Pedro afundou. Eu tenho algo de Deus para a tua vida. Nesta passagem, eu tenho uma revelação de Deus nesta passagem. Porque quando Pedro ele pede para ir com Jesus, primeiro ele demonstrou coragem, ele demonstrou fé, ainda que pequena, e os outros que não se moveram para nada. Às vezes nós somos criticados porque nós tomamos as iniciativas e às vezes nós, pelos ventos contrários, como Pedro, a Bíblia diz que Pedro começou a observar os ventos contrários. Pedro começou a observar a tempestade, começou a observar que o vento estava forte e começou a afundar. Mas não é isso que Deus quer que façamos. O grande problema do homem é que o homem, às vezes, ele entra numa empreitada de fé. E no meio da caminhada, no meio dessa caminhada, Deus, o homem, no meio dessa caminhada, o homem, ele percebe, ele tira os olhos de Deus, ele tira os olhos do Senhor. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro inicia a caminhada olhando para Jesus. Mas no meio da caminhada ele começa a olhar os problemas, as dificuldades, o vento. E é isso, e não é isso que Deus quer que façamos. E este foi o grande motivo que Pedro começou a afundar. Mas logo que Pedro começou a afundar, ele sabia muito bem a quem recorrer. Então, meu amado, uma lição nós tiramos daqui. Pedro pode até ter falhado na sua fé, mas ele sabia muito bem um segredo, que quando, aleluia, a nossa fé fraqueja, que quando nós nos sentimos fracos, nós temos que recorrer a Ele, ao Mestre. Nós temos que recorrer a Jesus. Nunca se esqueça disso, porque Ele vai te abraçar, Ele vai dar a mão a você. Mas algo me intriga nesse texto. Se você não sabe, Pedro, ele era um exímio pescador. Ele conhecia aquele mar ali como ninguém. O que eu quero dizer para você é
que esta não foi a primeira tempestade que Pedro enfrentara na vida dele, ali naquele mar. Ele sabia das tempestades. Essa não foi a primeira vez, certamente, que Pedro tem a experiência de barco sendo açoitado por tempestades dentro do lago de Genezaré. Com certeza não. Ele era um pescador exímio. Ele conhecia aquele mar como poucas pessoas. E o que me intriga nesse texto é porque um pescador, porque um homem que sabe nadar, porque um exímio pescador, na hora que está afundando, ele pede ajuda a Jesus. Porque o natural era simples, ele saía nadando para o barco, já que ele não tinha se distanciado muito do barco, creio eu. O natural, ele estava afundando, ele aí clamou ao mestre, mas ele começou a nadar. Mas não foi isso que Pedro fez. E eu pergunto, por que será? Por que será que Pedro não usou a sua habilidade humana? Por que será que Pedro, ele resolveu aguardar pelo mestre? Sabe por quê? Porque Pedro estava cansado de resolver os seus problemas com suas próprias mãos. Pedro estava ardendo, aleluia. Pedro estava ansioso para viver uma nova dimensão na sua vida. Pedro estava ansioso para viver milagres da parte de Deus. E ele não iria aceitar de forma alguma voltar para aquele barco nadando, porque ele queria, aleluia, viver um novo limiar na sua vida. E a Bíblia diz que Pedro, ele permaneceu, ele não nadou, mas ele permaneceu ali, dizendo, eu sou dependente de teu Deus. Eu sou dependente do Senhor, Jesus. Eu necessito do Senhor para permanecer em pé. Eu necessito do Senhor para não afundar. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer, meu amado, minha amada. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque dependendo de Deus, nós podemos até iniciar, podemos até um dia naufragar, mas certamente nós voltaremos, aleluia, caminhando por sobre o mar. Voltaremos em glória, voltaremos em milagres, aleluia, dado a mão com o nosso mestre, e certamente o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Que esta palavra possa ser aplicada no teu coração, que você segure esta palavra e aplique ela em teu coração, porque certamente é uma palavra de vida. Agora eu quero orar com você. Feche seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida desta família, desta mulher, deste homem, deste amigo, desta amiga que está nos ouvindo e nos assistindo nesta hora. Eu te peço que a tua graça, Senhor, toque no coração dele, toque no coração dela. Que esta palavra, Senhor, venha produzir vida e venha produzir decisões, Senhor, que o aproximem mais de Cristo Jesus. Toma, Senhor, a família dele, toma os seus negócios, a sua vida. E se tem alguém, Senhor, neste momento enfermo, se tem alguém neste momento precisando, Senhor, de uma intervenção sua na família, de uma intervenção tua, Senhor, nos negócios, Senhor, eu te peço que a tua mão alcance agora, alcance esta pessoa, Senhor, em nome de Jesus, e que todo mal bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Traz a tua bênção, Senhor, sobre esta vida, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu te espero nos cultos aqui na Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Vilas do Atlântico, na Avenida Praia de Itapuã, próximo aqui ao Shopping Canoas, nos dias terças e quintas, às 19h30, domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Também às quartas-feiras, às 9h30 da manhã, num culto de oração, e vai ser uma bênção. E certamente Deus falará com você aqui nesse lugar e te abençoará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.